Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. CPFL Cultura. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. O desenrolar, o progresso, as coisas acontecendo em tempo real, a globalização, as conquistas, as buscas, as ofertas, as oportunidades no campo de trabalho, no campo profissional, no campo comercial, industrial, empresarial, sabe? Toda essa logística necessita também de mecanismos úteis e que sejam verdadeiramente eficientes para ajudar você ou a sua empresa a solucionar tais problemas, ou chegar ao seu objetivo, ou conquistar a sua meta, através, naturalmente, de documentos, do acesso, digamos, ao que é necessário, aos meios que lhe delegam essa possibilidade de progredir, de realizar aí os seus trabalhos dentro da sua profissão. Isso tudo cabe a uma empresa que eu conheço aqui de Campinas, que é a Ford Brasil, que é uma organização que oferece soluções empresariais para abrir caminhos para a sua empresa produzir, trabalhar e conquistar naturalmente o mercado. Como tudo na vida, né? Você vai ao médico porque precisa ir ao médico, ao dentista porque vai ao dentista, vai ao restaurante porque tem fome e precisa comer. Aí tem uma empresa especializada que cuida disso para você, que é a Ford Brasil. Eu tenho o prazer enorme de convidar um dos seus fundadores e hoje consultor, que é Joaquim Henrique Camargo. Prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Almir. O prazer é todo meu. Agradeço pelo convite dessa entrevista. Eu fiquei muito feliz e até porque você, antes de mais nada, aqui pelo contato que tivemos antes da entrevista, você é muito simpático. Muito obrigado. É recíproco. Obrigado. Troca de elogios à parte. Joaquim, realmente é uma logística profundamente necessária, né? Não está se falando de bijuterias dentro de uma empresa, dentro de uma carreira, dentro de um objetivo profissional, não é isso? Sem dúvida, Almir. É uma questão de logística mesmo, é uma questão de qualidade e de eficiência. As empresas necessitam de licenciamentos, isso nós podemos falar, licenciamentos federais para determinados produtos, licenciamento no Estado, questão de meio ambiente, a questão do solo, da água, do ar, que tipo de atividade que vai ser desenvolvido nessa indústria que já existe, que já esteja desenvolvendo ou que vai ser instalado. Ela precisa também de um instrumento que autorize ela a funcionar. Porque uma situação, Almir, é licenciar a empresa para determinada operação. Isso o Estado e as agências ambientais fazem. Outra é autorizar o funcionamento. É uma outra história, é uma outra etapa. Uma outra etapa. E aí, inclusive, a parte de AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que, dado a infelicidade do que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, houve, de parte, uma consciência do que se precisa, só que houve algum exagero em relação à aplicação disso à indústria, que já dispõe de mecanismos e estrutura para atendimento dessas situações de emergência. Agora, Joaquim, quando você fala em aparelhar, digamos assim, a empresa com essa documentação, com esse licenciamento todo, mas como é que uma empresa começa a trabalhar, ela entra no mercado e ela já não tem toda essa documentação em dia? Isso é comum? Olha, é comum e nós precisaríamos voltar ao tempo aí, Almir, que
algumas empresas elas já estão funcionando há muito tempo. Então aí nós vamos encontrar empresas familiares, empresas multinacionais, pequenas e médias, e nós percebemos que eu estou há 35 anos nesse ramo, que no passado o conceito era bem diferente. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, produto perigoso ou contaminantes, aquilo, existia um habitué de se enterrar. Era normal. Ah, é verdade, os aterros. Era normal isso. Isso mesmo, mas então, até há pouco tempo, hein? Até há pouco tempo. Então, os órgãos ambientais, eles exigem a instalação, quer dizer, tem que ter uma licença para instalar, outra licença para funcionar, outra licença para operação. Mas o órgão ambiental quer saber detalhadamente qual é o tipo de produto, que tipo de resíduo e o que vai acontecer com o desenvolvimento daquela atividade. Porque nós temos uma situação aí, um agente que é agressivo para o meio ambiente, ele é considerado poluição. Esse mesmo agente, se ele tiver no âmbito do trabalho, aí a parte ocupacional, ele já é considerado insalubre. Ou seja, ele faz mal à saúde do trabalhador. E são legislações diferentes. Então, os licenciamentos, eles são importantes. E nós sabemos que existe uma burocracia. Isso é uma regra mundial, Joaquim? Países mais avançados já têm outro sistema muito mais evoluído do que o nosso. Por exemplo? A parte de contaminação de solo, atualmente, para se vender uma indústria, atualmente fala nos últimos anos. É lógico. Tem que ter uma avaliação do solo, se água subterrânea, se existe lodo contaminado, como que está aquele... Isso já não existia antigamente. Os outros países estão mais avançados. Na área ocupacional, na área de segurança do trabalho e prevenção de acidente, embora a gente assista uma série de coisas aí, mas o Brasil tem uma legislação saudável. Então nós estamos no caminho certo. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. E esses, digamos assim, agentes, não é o seu caso, eu digo os agentes governamentais, os órgãos governamentais, esses contatos que são feitos, eles são todos também vigiados, constatados, porque o que mais se ouve e tem ouvido falar, inclusive aqui em Campinas recentemente, são as falcatruas nesses contratos, nas aquisições de licenças disso, licenças daquilo, inclusive licença de solo. Sim. Estou errado ou não? Não, Almir, você tá cheio de razão. E a Ford, a empresa que nós fundamos e que atualmente eu sou um dos consultores, ela tem uma política de trabalho. O impossível não existe para você obter, para a obtenção de uma licença. O que não pode ter, e é isso que você está falando agora, são supressões de fase. Intermediários, digamos. Então, um procedimento onde há a exigência, por exemplo, para se tirar um alvará municipal, onde há a exigência de que tenha o parecer, a vistoria do Corpo do Bombeiro, a certidão de uso e ocupação do solo e toda uma documentação, isso é um procedimento. Se subtrair qualquer documento desse, o alvará não poderia ser expedido. Isso. E às vezes é. Sim, isso ocorre. Isso ocorre. Aí o que fazer, Joaquim? Existe uma circunstância que nós podemos colocar, é a seriedade da empresa. Nós, a Ford, já teve cliente, olha, eu não tenho tal documento. Então é feito um compromisso de responsabilidade civil criminal com prazo certo para que o órgão público se sinta confortável, seguro, e a empresa também fique sabendo que em 30 dias, em 60 ou 90 ou 120 dias, ela tem que cumprir aquela não supressão de fase. Não se pode colocar um processo, documento e tirar a licença. A CETESB, por exemplo, ela estabelece exigências, termos reguladores, quer dizer, prazos. O que não pode é não fazer. Não fazer. Agora, existe a possibilidade de um cliente seu, isso são hipóteses. Pois não.
lhe colocar uma documentação, por exemplo, não verdadeira e que depois você tem que resolver lá na frente? Então, vê bem, a Ford ela tem um sistema informatizado que ela não permite, não existe documento... A triagem passa por ali? Não passa. Quando nós vamos para uma cidade, para um órgão público, nós já sabemos quem é quem no órgão público, quem autoriza, quem não autoriza, e ela não faz. Se faltar um documento e o processo precisa ser dado entrada com urgência, dependendo da circunstância da empresa e do risco, nós colocamos esse termo de responsabilidade. Ótimo. Agora, a empresa tem que cumprir. Tem que cumprir, aí é papel dela, né? É papel Cabe dela. a ela. Então, quer dizer, está existindo uma mudança de comportamento também. No passado, o que acontecia no passado, eu enfrentei muito disso, Almir, o empresário perguntava quanto custa a multa. Ah, sim, sim. Aliás, até hoje, né? Então, existem multas que compensam ser pagas, segundo eu ouço então, dizer. Mas hoje, Almir, o que nós temos aí? Independente do Ministério do Trabalho e Meio Ambiente, nós temos o Ministério Público do Trabalho. E eles exercem uma ação coercitiva. Mas eles atuam mesmo? Atuam. É isso que eu quero saber. Vão a fundo? O Ministério Público do Trabalho vai a fundo. Tá. Porque Então, há casos aí que até hoje não foram resolvidos, né? Processos e processos, aqui recentes processos em Campinas, escândalos terríveis e que não foram até agora resolvidos. Passam 3, 4 ou 5 anos e não vai. A justiça é muito morosa no Brasil, né? Você sabe melhor que eu. Agora, vamos analisar uma situação. Você tem razão quando coloca isso. Agora, a responsabilidade de fazer, aí entra o crime. Aí é uma outra história também. É daquele que tem atividade. Não tenha dúvida. Eu ouvi uma entrevista recente de um pai que perdeu o filho por um acidente de trabalho na construção civil, por exemplo. E ele falava na entrevista, olha, o Brasil precisa ter legislação mais exigente. Existe a legislação. Não precisa ter legislação mais exigente. Aliás, o que tem mais é lei nesse país. Exatamente. Excesso de lei. Então, o que precisa fazer é cumprir. Exatamente. E principalmente na construção civil, que os acidentes são iguais. É verdade. É verdade. A história se repete. A história se repete. É verdade. Então, nós temos uma legislação saudável. Agora, Joaquim Henrique, só para encerrarmos, você vê hoje esse mercado de trabalho no Brasil consciente dessas obrigações, conscientes desses seus deveres? Ou ainda estamos muito aquém? Eu vejo uma situação, Almir, da seguinte forma. Houve uma evolução. Aliás, toda modificação de comportamento ela exige um tempo, né? Então, tem que ter um tempo. Então, esse comportamento está mudando. Agora, o que nós percebemos é que existe pressa em obras. Nós tivemos situação no metrô, onde a CIPA chegou e apontou que tinha que ser paralisado, e não paralisou, e houve, chegou a ter mortes. Isso. Então, a pressa, a concorrência e a rapidez de entrega, então tudo isso daí. E tem um detalhe também, né? Tem um lado que nós tivemos muita luta com isso, de conscientizar o empresário em relação a isso. Mas foi aí uma luta. Eu digo, é uma luta, né? E a segunda luta é conscientizar o trabalhador também na área ocupacional. Que ele também tem que estar atento e reivindicar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Joaquim, por aí vai. Olha, tem muita coisa para conversar com o Joaquim Henrique, que não daria só num programa, mas vocês já entenderam o espírito da coisa, qual é o mecanismo da empresa, como trabalha-se e o porquê se trabalha dessa forma correta e direita, porque é só assim que você constrói um país. Sem dúvida. Ou reconstrói um país, que é o que nós estamos precisando. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a gentileza do convite e foi uma satisfação conhecer pessoalmente também. Igualmente, muito obrigado.